que aí a gente já começa a brincadeira, né? Pronto, o que eu mostrei das cenas, né, é que, deixa eu voltar para a cena inicial aqui. O Paimol ele tem essa função cenas, né? E no Paimol 3 essa função cenas, no Paimol 3.0, essa função cenas ela foi otimizada, né, nessa interface para poder melhorar a forma como você salva o seu trabalho, né? Principalmente enquanto você está fazendo modificações, né? Você está mudando formas de visualizar essa estrutura e você pode salvar cada etapa dessa de modificação que você faz. Nessa estrutura aqui, eu comecei com ela assim, né? Essa aqui, perdão, nem comecei com ela assim, eu comecei com ela feiosa, normal, como ela chega do PDB. Mas aí eu utilizei uma modificação que é essa aqui, né? Só para deixar ela mais bonitinha, enfeitada, que é o preset pretty, e aí você clica e ela vai ficar coloridinha assim. Deixa só eu botar uma cor esquisita aqui em tudo. Vai element verde, né? Deixei todo mundo verde, tá vendo? Mas aí se eu utilizo esse preset pretty, ele vai lá e vai colorir para mim cada parte da cadeia, cada ligante, né? Esse aqui é um dímero de frutoquinase, então vocês repararem, né, ele está espelhado, né? Então tem sítio ativo na parte de baixo da proteína e na parte de cima da proteína. Levantaram a mão de novo, diga. Fui eu de novo. Clay, essa proteína você jogou lá o código PDB. Sim. Aí depois que você jogou, aí o PDB mostrou essa imagem. E esses comandos que você falou não foi explicado em aula como é que a gente ia utilizar. Eu mesmo estou viajando. Você está aí clicando. Pronto, vamos lá, vamos lá. Principalmente eu quero agilizar isso aqui porque hoje, agora não é o momento da monitoria da prática. A monitoria da prática a gente já fez lá no lab, né? E eu também vou gravar um videozinho para vocês, para a gente não ficar se embolando aqui e perder tempo, e também, né, perder tempo da monitoria teórica do docking, né, do acoplamento molecular que a gente vai falar hoje ainda, né? Então, as cenas você pode só clicar aqui, né? Essa função pretty não foi ensinado. Quem está falando sobre ela agora sou eu, Clayman, porque eu aprendi a futucar no Paimol e aprendi vendo vídeo, tutorial, etc., que essas formas de visualização realmente melhoram a nossa visualização na hora de observar um sítio ativo, né, na hora de observar uma proteína como um todo, certo? Aqui eu consigo ver cada cadeia da proteína colorida de uma forma diferente. Para os bioinformatas, né, isso pode ser extremamente necessário. Eita! Para os bioinformatas isso pode ser extremamente necessário. Então, essa função aqui que eu ensinei do preset não sei o que, não esquenta, né? Eu só estou mostrando como foi que eu cheguei nessa coloração, só, né? Não esquenta. Alguém falou aqui, Bruna, gente, só no meu que não aparece o menu detalhado de Clayman quando ele abre o A. Vamos fazer assim, eu vou mudar a minha forma de apresentação, tá? Para a tela cheia. Vocês conseguem visualizar minha tela cheia aí? Sim. Pronto, perfeito. A partir dessa tela cheia aqui, vejam se vocês conseguem visualizar o menu do Paimol. Agora dá pra ver. Perfeito, muito obrigado aí por ter avisado. E aí, né, o que eu falei foi utilizar essa função preset e pretty. Tem outras funções também de preset que vocês podem colocar, por exemplo, essa daqui também é bem legal, Ligand Sites, que ela mostra, né, ela mostra as principais interações que acontecem entre os aminoácidos e os ligantes, e aí a partir dessas interações vocês podem utilizar a ferramenta Wizard, né? Cadê a ferramenta Wizard que não está aparecendo aqui? Aqui ela. Deixa eu só aumentar isso aqui. A ferramenta Wizard, né? E o measurement para poder medir as principais que vocês estão vendo. Mas esse não é o momento para a gente falar da prática. Deixa eu até voltar aqui.
nessa representação. Aí para voltar no caso é só clicar, né? Vocês viram que eu dei refazer aqui várias vezes e não voltou direito, não foi? Mas quando eu cliquei na cena, ele voltou para o estágio anterior que estava, certinho? Aí o que eu tô falando das cenas é que elas são checkpoints no tempo, né? São pontos de parada em que eu olhei, ó, gostei de como tá essa visualização aqui da proteína, vou salvar. Pronto. Gostei de como tá aqui, vou salvar. Gostei de como tá aqui, vou salvar. Ah, Clayman, como é que eu faço esse salvamento, né? Como é que eu salvo essa forma de visualização que tá na minha tela? Simples. Aqui embaixo desse painel de cenas tem escrito Save Scene. Save Scene significa o quê? Salvar cena. Então, se eu... Pronto, vou mudar aqui essa estrutura, a cor dela para vermelha. Mudei? Não mudei não. Por cadeia, colorir assim. Pronto. Colorir cada cadeia diferente, né? Aqui a cadeia A, com a cadeia B e pronto. Salvar a cena. Então eu tenho uma nova cena salva. Se eu quiser sair dessa forma que eu estava visualizando as interações detalhadamente do sítio ativo para uma visualização diferente, eu saio, né? Então o PyMol ele tem toda essa estrutura agora interfaceada no 3.0 e que te permite ter esses checkpoints para ir e voltar e vocês conseguirem transitar sem problema. Deixa eu só deletar aqui. Pronto. E é isso aí, né? Aqui também foi uma cena que eu fiz mostrando essas principais interações do meu ligante com o sítio ativo, né? Com esses resíduos de aminoácidos do sítio ativo. Pronto, gente. Agora... Diga, Carol. Perdão. No final você vai salvar como aí? Você vai salvar, tipo... Pronto. Agora era o que eu ia falar. Depois da gente fazer essas cenas, como é que a gente vai visualizar elas no futuro? A gente vai salvar aqui, ó, em Save Session. Eu não vou salvar a molécula, eu não vou salvar a estrutura. Eu vou salvar a seção do PyMol. Eu vou salvar a seção do programa, que é aquele arquivo que a gente conhece como .pse. Né? Aí eu vou poder salvar aqui, né, nos meus downloads como seção 1fkp, eu acho que é 1fkp monitoria, por exemplo. Aí eu só salvo. Pronto, salvei, fechei meu PyMol. Aí eu perdi tudo? Não. Essa seção do PyMol está salva, está sã e salva aqui na minha pasta de downloads, né? Eu vou abrir aqui bonitinho meu querido Solid Snake aqui na minha tela. Cadê? Tá abrindo aqui o PyMol. Deixa só o PyMol abrir de novo aqui, viu, gente? Ah, tá abrindo 2.6. Ai, que tristeza. Era pra abrir o 3.0. Misericórdia. Pra vocês verem que não é só nos computadores da faculdade que o PyMol demora pra abrir, viu? É em todos. É realmente uma ferramenta de visualização muito boa, mas que ela demora pra caramba. Aqui no 2.6 abriu, né? E só que ele vai abrir, né, sem essa parte certinha, porque eu não salvei daquela mesma forma. Mas no 2.6 eu nem sei como é que funciona, né? Next. Previous. Olha como o PyMol 2.6 é arcaico, né? Enquanto no PyMol 3.0, se eu chegar e abrir essa seção da monitoria, pô, ele vai carregar, né, a nossa proteína aqui e vai carregar bem bonito. Se eu abrir aqui a seção de cenas, vai estar tudo salvo, nada perdido. E
o que é importante é, se vocês precisarem em algum momento fazer essas cenas na prova, né? Se o professor pedir assim, faça cenas e apresente e salve elas numa sessão Paimol. Agora vocês já sabem como fazer. Fez a cena, save session. Perfeito? Perfeito. Agora vamos sair um pouquinho da prática e vamos para a nossa o que tá assim? Cadê? Aqui, nossa querida revisão, que eu estava futucando nessa revisão agora há pouco, pra gente revisar naquele modelo de quadro branco que vocês já conhecem, que eu gosto de usar, né? Porque eu gosto de rabiscar coisa. Então, naquele padrão mesmo, não tem segredo. Hoje, o nosso tópico principal vai ser sobre... Deixa eu afinar aqui meu lápis. Vai ser sobre acoplamento molecular, né? O nome já diz, né? Anteriormente, nas monitorias, vocês aprenderam sobre o FBDD, vocês aprenderam sobre proteínas, aprenderam sobre os antivirais e a relação estrutura-atividade desses antivirais. Mas agora é o momento da gente falar, beleza, temos uma técnica de SBDD que ela serve para orientar o nosso desenvolvimento. E ela se chama acoplamento ou docking, né? Docking ou acoplamento são sinônimos. Acoplamento é a tradução do... Acoplamento molecular é a tradução direta do inglês, né? Que é o molecular docking. E aí, hoje eu vou puxar várias perguntas para vocês, para a gente tentar tornar esse processo aqui mais dinâmico, né? E mais ok, para não ser só eu falando um monte de coisa e ninguém interagindo. Diga! Cleima, é só você tá gravando? Tô sim. Ah, tá. Gravando Sucesso. perfeitamente. Deixa eu ver. Posso abrir um doc para cada questão também e anexar uma questão por vez? Olha, o que é que acontece? Se a prova for feita no Moodle, aí temos uma questão, porque muito provavelmente vai ter um localzinho lá para você responder essas questões, né? Ou então vai ter a possibilidade de você submeter um arquivo, né? Que seria um arquivo docx, um arquivo de texto. Mas o que é que eu recomendo com relação ao Paimol, para a gente parar de falar de Paimol logo, se vocês tiverem dificuldade em salvar essas cenas e se na prova não for solicitadas cenas, eu recomendo vocês tirarem aquele famoso print, velho. O print resolve, né? Você quer mostrar uma interação intermolecular? Tira um print e tá tudo resolvido, beleza? Beleza. Então vamos, né? O acoplamento molecular é uma técnica recente, né? Uma técnica que é datada aí do início dos anos 90 e ela surgiu para rivalizar ou para complementar o nosso querido LBDD, que ele esteve com a gente nos 2 primeiros módulos. Quem chuta aí? O SBDD é melhor, o SBDD é pior, o SBDD é horrível, o LBDD é massa, o LBDD é horrível. Um é melhor que o outro? Eu acho que um surgiu para complementar. São opostos, não? São opostos, sim, são opostos, como Mari falou, mas Ruth falou assim, ó, eles surgiram para complementar, né? No LBDD, a gente olhou inicialmente para quem? Pro L, né? O L é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso ligante. O nosso ligante era a micromolécula. A micromolécula, ela é piquitica e ela ia lá e a gente foi lá, aprendeu o que era grupo farmacofórico, a gente aprendeu sobre relação estrutura-atividade, né? A gente aprendeu o que é um grupo oxofórico, o que é um grupo toxofórico e tudo que está associado a modificações na micromolécula, certo?
No SBDD, agora a gente não vai olhar pro ligante, a gente vai olhar para a macromolécula, certo? A gente vai olhar para o escopo maior, para a molécula que é extremamente complexa, composta por até milhares de resíduos de aminoácidos, certo? Então, aqui a gente tem um somatório, né, ao invés de uma rivalidade. Não é que um é melhor que o outro. Um vai olhar para um lado, outro vai olhar para o outro, mas os dois vão chegar na mesma lógica, no mesmo resultado, que é o desenvolvimento de fármacos, que é a parte DD, né? O Drug Design, certo? Então, aqui embaixo, né, nós temos uma perguntinha aqui sobre para relembrar, né, sobre como são determinadas essas estruturas dos alvos moleculares. Alguém já chegou a olhar essa parte? Alguém lembra? Como é que vocês acham que a gente olha para uma proteína e pensa assim, tá bom, a estrutura, ou então imagina uma proteína, melhor dizendo, e aí começa a falar assim, tá bom, essa proteína ela deve ser assim, assim, assado, aqui ela deve ter uma hélice, aqui ela deve ter uma folha, aqui ela tem uma lisina, né, e aí faz, sei lá. Como é que a gente chega nessas respostas? Pode abrir o microfone, vão participar hoje, senão eu vou acabar dormindo, já falei. É por cristalografia também? Cristalografia é uma delas, né? Ícaro falou de um método experimental. Além do método experimental, existem outros métodos para a gente determinar a estrutura de um alvo molecular, de uma proteína, de um receptor, de um transportador? Seria em sílico? Em sílico, né? Existem métodos teóricos, né? A gente chama esses métodos de métodos teóricos que em geral, né, hoje em dia todos eles são feitos de forma computacional, né? Então, falou muito bem, meu querido Ícaro, os métodos teóricos, eles vão usar dos computadorzinhos e são esses três principais aqui, né? A gente tem o ab initio, que é aquele quando a gente quer saber a estrutura de uma proteína, a gente quer determinar a estrutura de uma proteína, mas baseado naquela sequência de aminoácidos da proteína, a gente não tem nenhuma... Quando a gente joga, né, nas bases de dados, quando a gente joga nas nossas bases de pesquisa, a gente não encontra uma correlação, né? A gente não encontra homólogos. Não achando esses homólogos, então a gente vai tentar construir essa estrutura de alvo molecular do início, né, do zero. E aí, a partir disso, a gente vai modelar essa proteína, né? Quem faz isso principalmente são os bioinformatas, né? Quem faz toda essa parte aqui teórica são os bioinformatas. E esse é o ab initio. A modelagem comparativa é quando você faz o seguinte: você olha a sequência de aminoácidos completa e aí você chega e olha assim, essa sequência de aminoácidos é parecida com essa aqui. Então eu alinho essas duas sequências e falo, existe homologia aqui, né? Eu tenho um homólogo. Então, se nessa proteína que eu já conheço, né, eu tenho essa sequência de aminoácidos, então, nessa proteína nova que eu quero determinar a estrutura, eu vou fazer o quê? Eu vou me basear no que eu já tenho, né? Então, é uma modelagem comparativa. Eu vou modelar o meu alvo molecular comparando com o que já existe. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Nada. E o threading é parecido, né? É um tipo de modelagem comparativa também, só que ao invés disso você utiliza fragmentos, né? Você utiliza partes você utiliza partes de proteínas que a gente já conhece e utiliza também fragmentos da sua proteína nova. E a partir desses fragmentos você tenta encontrar esses homólogos e tenta encontrar também
correlação entre essas estruturas. Se aqui eu tenho uma sequência X de aminoácidos que forma uma hélice, né? Então, na minha proteína nova, que tem uma sequência de aminoácidos parecida também neste fragmento, eu devo ter uma hélice também, certo? Então, o threading funciona nessa lógica. Aí a gente fecha na parte teórica, beleza? Pela forma experimental, a gente vai falar o quê? A gente vai utilizar o quê? A gente utiliza a cristalografia de raio-x, né? A gente utiliza a complexação da nossa proteína junto com o ligante e faz a ressonância magnética nuclear, principalmente as ressonâncias magnéticas nucleares de hidrogênio e de carbono, né? E a eletromicroscopia, né? A microscopia por varredura de elétrons. Todas essas estratégias, elas servem para mapear a superfície da proteína, os locais onde estão presentes os aminoácidos, para que eu consiga dizer assim, tá bom, né? Nessa parte aqui da proteína tem uns aminoácidos, tem uma lisina, tem uma serina, tem um não sei o que, fulaninho, e aí nessa parte aqui eu muito provavelmente vou ter, aí eu já correlaciono com os teóricos também. Se eu sei que numa outra proteína, tendo essa sequência que eu observei no experimental, eu tenho uma sequência parecida, então essa proteína deve ser assim, assim, assado, né? Quando a gente observa a estrutura dela enovelada, complexada. E aí a gente também, né, vai observar como é que o ligante está posicionado dentro do sítio, com quem é que esse ligante pode interagir mais. Vocês já devem lembrar, né, que a maioria das estruturas do PDB que a gente visualiza, né, nas aulas práticas são estruturas com microscopia eletrônica ou estruturas por cristalografia, né, e analisadas pelo método de raio-x. Esses são os principais métodos que os pesquisadores utilizam para determinar essas estruturas dos alvos moleculares. E aqui vem uma pergunta que eu já faço a vocês, não é de hoje, né? Desde o módulo 1 eu pergunto isso a vocês. E eu vou perguntar novamente, para que eu quero conhecer a estrutura do receptor então? Para que eu quero conhecer a estrutura da proteína? Cadê? E aí, gente, pra quê? Essa tá fácil, tá? Essa tá fácil. Tem uma noção de Pra saber encaixe. quais tipos de... Calma, de cada vez. Fale, Mari, que abriu o primeiro microfone. Para ter uma noção de encaixe do fármaco. E isso encaixa, como é que a gente pode colocar isso de uma forma aprazível na prova, né? Docking. Não, pera aí, calma, a gente ainda nem chegou lá, A gente quer conhecer a estrutura do receptor pelo que a Elida acabou de falar, porque a gente quer conhecer, em primeiro lugar, né, como é que essa proteína se comporta por si só. Em segundo lugar, a gente quer saber, tá bom, mas o nosso ligante, o nosso fármaco, o fármaco que é desenvolvido, né, os candidatos a fármacos, eles interagem aonde, né? Onde é que eles vão olhar lá na proteína e dizer assim, tá bom, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou fazer a interação que vai fazer o seu paciente reduzir a febre, né? É aqui que eu vou fazer a interação que vai fazer o seu paciente diminuir a crise convulsiva, né? Ou então é aqui que eu vou fazer a interação que vai fazer a parede celular da bactéria, né, parar de sintetizar. Então, conhecer a estrutura do receptor é extremamente importante também, principalmente nesse módulo de SBDD, que a gente vai ter que saber quais são aqueles aminoácidos que estão presentes na estrutura
da proteína e correlacionar essa ideia com a com quais tipos de interações acontecem e quais interações são farmacofóricas, né? Aí a gente já liga com SBDD, né? Perdão, aí a gente já liga com LBDD também, com tudo que a gente já estudou antes, né? E aí a gente lembra lá por exemplo, dos beta-lactâmicos, que a gente estudou no módulo 2 com a professora Glória. Nos beta-lactâmicos, o anel beta-lactâmico ele sofre um ataque nucleofílico a partir do resíduo de serina. O resíduo de serina tá no fármaco ou tá na enzima? Na enzima. Na enzima. É um resíduo de aminoácido que está presente na transpeptidase bacteriana, né? E aí ele vai lá, faz esse ataque e junto com esse ataque fica lá presa a estrutura do beta-lactâmico e gera inibição na transpeptidase. Então, tudo que a gente já estudou de LBDD, gente, serve pra gente agora também. Mas agora o nosso olhar não é só na micromolécula. O nosso olhar é no macro. Perfeito? Então vamos expandir a consciência, sair do 2D e ir para o 3D. Perfeito? Agora vamos olhar aqui o próximo. Então, pronto, já lembrei o que era para falar. Então, a gente criou essa metodologia nova que é o SBDD. E agora a gente quer saber como é que esse ligante tá lá. E aí, a técnica que a gente criou, disseram que é docking, né? Disseram que docking presta para alguma coisa. Aí aqui embaixo tem um gráfico, né? Se eu não me engano, no slide do professor Samuel tem um gráfico parecido. Esse aqui é um gráfico que vai até 2016, né? Sobre o quanto a indústria farmacêutica gasta por ano associado a quantidade de fármacos que são liberados por ano também, né? São aprovados pelas agências regulatórias por ano também. Anteriormente, aqui em 2017, né? 2007, a gente tinha o quê? 18 fármacos por ano, né? Enquanto isso, em 2007 a gente já tinha o quê? Na faixa dos bilhões aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, plano cartesiano, na faixa aqui dos 200 bilhões, né? Que é gasto pelo sistema, né? Que é gasto pelo sistema de saúde para o consumo dessas drogas. E além disso, existe um gasto concomitante para a produção dessas drogas, né? Para a produção desses fármacos. Junto com esse aumento no gasto e no consumo de fármacos, tem um gráfico que é melhorzinho aqui. Poxa, eu não vou conseguir encontrar ele aqui agora não, vamos continuar. Existe um aumento no custo de produzir também. Por que é mais custoso, né? Porque as técnicas de controle de qualidade, as técnicas de determinação, elas se tornam cada vez mais caras, né? E também, junto com isso, a folha de pagamento dos farmacêuticos que estão atuando na indústria farmacêutica também está aumentando, né? Cada vez mais você precisa de profissionais ainda mais qualificados, bioinformatas, químicos, bioquímicos, biomédicos, farmacêuticos, extremamente qualificados, doutores, pós-doutores, que vão atuar nessa ponta, né? Nessa ponta da lança, né? Da indústria farmacêutica, que é o quê? Que é o desenvolvimento de fármacos. Então, se você gasta bastante e consegue liberar poucos fármacos, a gente tem uma discrepância absurda, né? A gente tem um gap aí, né, gigantesco entre, poxa, e o que é que está acontecendo com esse dinheiro então? Esse dinheiro, ele acaba sendo perdido, né? Ele acaba sendo perdido por quê? Esses gráficos vocês já devem ter visto várias vezes, mas eu só vou falar por cima para a gente consubstanciar a nossa discussão. No início do desenvolvimento dos fármacos, a gente parte, né, de uma pirâmide invertida, uma base que tem
chegar no final dessa base, a gente parte de 50 mil moléculas, né, até 100 mil moléculas, para no final das contas, né, depois de todos os testes, depois de toda a etapa de desenvolvimento, né, dos testes que a gente roda, né, no computador, nos testes que a gente faz nos animais, nos testes que a gente faz nas pessoas saudáveis, nas pessoas doentes, nos testes que a gente faz aumentando o escopo, né, o N de pacientes, aí no caso a fase 3, e por fim nos testes que a gente faz de forma indefinida na fase 4, né, que é a fase pós-aprovação, pós-comercialização desses fármacos. Então, a gente afunila tanto desses 100 mil para chegar numa molécula só no final. Porque várias coisas vão acontecendo, né? A gente vai percebendo que uma molécula não é tão interessante assim, né? Que ela tem um perfil tóxico, que outra molécula ela é extremamente instável, ela não consegue ficar numa formulação oral, né? Não consegue ficar num xarope sem degradar toda em algumas horas, né? Não consegue ficar num comprimido, né, e se passa esse comprimido acaba sendo exposto ao ar, né, essa molécula também degrada, né, às vezes pode ser uma molécula muito reativa, né, uma molécula que gera produtos de degradação que são extremamente tóxicos, né, como o exemplo das nitrosaminas, e aí existe todo esse gasto para gerar pouca coisa no final. E isso vai justificando também o aumento nos preços de fármacos novos, de fármacos inovadores, e também vai justificando a forma predatória como a indústria farmacêutica se comporta em muitos momentos, né? Porque, como é que se diz? Não existe almoço de graça, né? Não existe almoço de graça. Existe uma necessidade de, beleza, eu perdi um canto, mas aqui nesse canto que está dando certo eu vou cobrar, né? Então, a indústria farmacêutica não é boba e ela funciona através do lucro. Mas, por que então eu faço esse docking? Para tornar todo esse processo o mais rápido quanto possível. Eu quero, né, durante a minha triagem que a gente aprendeu a fazer lá, né, no Zinc Farmer, no primeiro módulo, eu quero triar não só as moléculas, olhando só para elas e para o farmacóforo. Eu quero agora, pelo docking, triar as moléculas se elas se encaixam bem no meu receptor, na minha enzima, no meu transportador, de forma adequada. Né? Se essa molécula ela consegue desenvolver as interações farmacofóricas, agora observando isso, né, através de medidas de afinidade, né, comparação com RMSD, coisas que a gente vai falar mais na frente também. Beleza? Então o docking ele é uma alternativa que surge para agilizar esse processo e principalmente diminuir custo, né? Porque o que é feito por docking não precisa ser feito, né, por docking, no caso computacional, não necessariamente precisa ser feito com todas as 100 mil moléculas de forma experimental. Porque imagina o gasto, né? Imagina o custo de fazer toda essa etapa de forma experimental. E o que é que o docking faz? Deixa eu puxar aqui em cima. E o que é que a técnica de docking faz? Quem que me resume aí em uma frase bem rápida? Acoplamento. Tá bom, mas isso aí você disse o nome. Eu tô falando igual a Samuel agora. Tá bom, você disse que o nome dele é docking e que o nome dele é acoplamento. Mas e aí? O que é isso? Ah, você falou em uma frase, eu entendi em uma palavra. Não, em uma frase. Basicamente ele vai prever a orientação, né? Isso, muito bem. Molécula. Exatamente. Ele não só prevê a orientação da molécula, mas ele também prevê essa conformação tridimensional do ligante, né? De um hit ou de um candidato a fármaco dentro de uma cavidade, de um sítio, né? De um pocket, de um bolsão, etc. Dentro dessa proteína, dentro desse receptor, enzima ou
transportador, né? Então, o docking ele faz isso, e ele faz isso de uma maneira 100% computacional. O que é que tem mais aqui? Pronto, aqui. E já que o docking faz isso de uma forma 100% computacional, eu até acabei falando um pouquinho, né? O método computacional, ele surge para rivalizar ou ele surge para somar com o experimental? O computacional é novo, é melhor. Hoje em dia a gente não precisa mais chegar e levar para a bancada. Isso aí é coisa do passado, não existe mais. Para que tá gastando reagente? Ou o experimental é incrível, né? O computacional tem erros e o que é isso, né? Quem é que tá certo, quem é que tá errado? O que é que vocês acham? São complementares. Exatamente. Assim como o LBDD também é complementar ao SBDD, o método computacional ele também aparece para somar com o método experimental, né? Isso vale não só para o docking, isso vale também para o que a gente fez no módulo 1. A gente fez um método computacional para quê? Para fazer uma triagem de fármacos através do farmacóforo. Mas esses métodos no passado e ainda hoje, depois que você tem um pool menor de moléculas, você também faz esses testes de uma forma experimental. Também lembra que a gente determinava log D de forma experimental, log P de forma experimental também, né? Também é um outro tipo de abordagem, né? São visões diferentes que vão permitir que nós resolvamos o problema, né? Qual é o problema? Nesse novo candidato a fármaco, presta ou não presta? Esse é o problema. E aí a gente aparece com a solução, combinando os dois. Perfeito? Perfeito. Claro, cada um deles tem suas vantagens e desvantagens, né? A gente não pode ser inocente nesse ponto, né? De achar que se complementa e agora tudo tá lindo. Não. O computacional não tem realmente a aproximação que a abordagem experimental consegue fazer 100% das vezes, né? Às vezes um comportamento de uma proteína no meio de forma experimental é totalmente diferente como ela se comporta no modelo computacional. E aí, o que é necessário averiguar? O modelo computacional tá bom? Tá ruim? O que é que eu posso fazer para me aproximar mais do experimental? Aí o experimental vai te dizer, aí você vai lá e replica, né? Então todos esses se conversam, né? Todos esses métodos se conversam. E aqui embaixo tem, né? Agora que a gente já definiu o que é docking e já definiu que computacional não é melhor que experimental, a gente tem, né, esses três conceitos que são extremamente importantes para o acoplamento, né? O binding, que na tradução direta para o português, ele se dá como ligação, mas aqui a gente vai considerar enquanto interação, que aí no caso seria a interação do ligante com o receptor. Essa interação ela é extremamente importante, porque considerem aqui comigo, se eu tenho uma parte da minha molécula, eu tenho uma molécula, fiz um fármaco. Esse fármaco ele só tem partes apolares, né? Só tem partes apolares. Esse fármaco vai interagir com sítios, né, que têm características polares, sim ou não? Todo mundo entendeu o que eu falei? Eu falei grego. Poderia repetir? Repito sim. Se eu fiz um fármaco que ele é super lipofílico, ele é cheio de carbono, ele é super apolar, ele vai conseguir interagir legal com os resíduos que são polares, né? Os resíduos que têm característica polar. Eu acredito Não. que não. Não, né? Por quê? Porque ele vai ter afinidade por resíduos de aminoácidos que são apolares também. A gente lembra, né, daquela frasezinha clássica do ensino médio do semelhante dissolve semelhante, né? Aqui não é exatamente isso, mas os apolares têm afinidades por apolares.
E os polares também têm afinidades por polares, né? E aí, esse tipo de interação é importante considerar, né, na hora de avaliar o local em que o seu fármaco vai desenvolver essas interações. A orientação, aqui no caso ele está se referindo à orientação do ligante, né? Quais são as posições que o meu ligante, né, quando a gente falou ali em cima de conformação 3D, é exatamente isso. No espaço tridimensional, né, no espaço sideral, quais são... Peraí, ficou na frente da câmera aqui. Obrigado. No espaço tridimensional, quais são as posições que os fragmentos, né, que os átomos do ligante podem assumir para desenvolver interações que são importantes, consideráveis, né? Que vão me dizer que aquele acoplamento que eu estou fazendo, que aquele docking que eu estou fazendo é bom, né? E para isso, a gente vai considerar também, né, o tamanho dos resíduos de aminoácidos, né, o tamanho do próprio ligante, dessas partes do ligante, como é que ela, se ela é flexível, se ela não é, também a gente vai falar mais na frente. E aqui é a classificação. Classificação que no caso vem do inglês, né? São as funções de classificação, as scoring functions. Essas classificações, no caso, o principal que a gente conhece, os dois principais que a gente conhece, são... quem me diz aí? Eu dou R$10 aí pra quem me disser os dois. Que a gente tá usando principalmente. Amigo, volta um pouquinho aí, rapidinho que eu me disse. Ah, tá querendo R$10, né? Perdão. Não, agora que já pediu para voltar, não vai ter mais R$10 não. Pronto. Quais são os principais métodos de classificação que a gente está utilizando na SBDD agora? A gente utiliza duas funções principais. Quais são? Quem lembra? É um bind em orientação? Não. É o FTMap, né? É isso? Não. Também não. A gente Não? utiliza o quê? A gente utiliza o RMSD E a energia. e a energia. A energia total, né, que vai se traduzir no futuro enquanto afinidade, né? Essas são as principais funções de classificação para eu dizer e olhar assim, beleza. Agora que eu fiz o ligante Y baseado no ligante X, eu tenho... lá na minha tabelinha, né, do DocTalk que a gente viu, eu tenho como dizer que ligante Y que eu fiz novo é melhor que o ligante anterior, ou é pior, né? Não adianta eu só acoplar, né? Não adianta eu só jogar lá dentro da molécula. O que adianta é eu ter ferramentas estatísticas que vão me dizer o quê? Tá bom, esse ligante novo que eu fiz, ele é melhor ou ele é pior do que o antigo, beleza? Alguém levantou a mão? Não, na verdade eu fiquei meio em dúvida nessa questão da classificação que você colocou. Porque, ó, um vai ser o RMSD, não é isso? Aí isso vai estar relacionado, então... Volta aí o slide, por favor. Tudo bem. É porque eu tô vendo o chat aqui, muita gente perguntou. Tá. Eu vou ter que ler o chat aqui rapidinho antes de continuar. Sim, diga. No caso, essa parte seria relacionada à classificação, então não à Eu orientação? tô falando da classificação, né? O que é essa parte que eu tô falando? São conceitos importantes para o docking. Eu preciso considerar o quê? Eita, esse aqui eu até inverti, né? Deixa eu até trocar aqui. Pronto, agora tá certo. Deixa eu inverter esse aqui também. Pronto, agora tá lindo. Essas são os parâmetros mais importantes para eu considerar na hora que eu estou fazendo o meu acoplamento. Quais são as interações que o ligante faz com o sítio? Quais são as poses que, se esse ligante ele consegue, né,
fazer poses que vão desenvolver interações interessantes dentro do sítio, e como é que eu posso classificar, né, a partir desses fatores, né, se os ligantes, né, quem é melhor do que quem. Se o ligante que foi produzido depois, ele é melhor do que o que veio antes, né? Vocês lembram da aula prática? Eu acho que um exemplo bom é esse, né? Na aula prática, vocês partiram da nevirapina, certo? Para produzir um novo ligante. Tô certo? Vocês partiram da nevirapina, que já é um antirretroviral que é utilizado, né, há muito tempo, desde a década de 90, aí, sendo utilizado para inibir a replicação do HIV. E aí vocês fizeram um novo. A partir desse novo que é obtido, vocês têm o quê? Um valor de afinidade. E esse valor de afinidade você compara, tá bom? Na mesma estrutura, eu tenho o quê? Eu tenho mais afinidade no ligante novo que eu fiz, inovador e que é promissor, candidato a fármaco, do que a nevirapina velha lá da década de 90 e que eu não tô nem aí, sabe? Já deu a era da nevirapina. A classificação é isso, né? São formas de ranquear. E essas formas de ranquear, a gente utiliza essas medidas de RMSD e afinidade. Perfeito? Deu pra entender? Deu. Obrigado. Deixa só eu aproveitar aqui esse momento antes de passar para a próxima parte para ler um pouquinho o chat, né? Porque o chat tá bem agitado hoje, gostei. Como salva no final sem entrar? Não, deixa eu voltar aqui. Pronto. Para que possa ser planejado um fármaco ligante que possa interagir, beleza. Para saber como a micromolécula... para saber qual a interação vai fazer... Não. Afinidade... RMSD tem a ver com desvio. Sim. Malu perguntou aqui. RMSD tem a ver com desvio ou eu tô confundindo? Sim. RMSD... Opa, pera aí que essa aqui é a lista. RMSD... Deixa eu aproveitar aqui e já escrever, né? Eita, pera aí. Texto. E aqui, vamos lá. RMSD significa Root Mean Square Deviation, que no nosso querido português é o desvio, é o desvio quadrático, é o desvio médio. É o desvio médio da raiz quadrática. Da raiz quadrática. Eu tô viajando. Esse nome sempre é uma porra. Que a gente também traduz enquanto desvio. Porque é o quanto que uma estrutura, né, que tá sendo estudada, ela varia de acordo, ela desvia de acordo com a estrutura de referência, né? Na prática de vocês, o RMSD ele foi principalmente utilizado para avaliar cross-docking ou redocking. Só quem sabe fala. Redocking. Redocking, perfeitamente. A gente utiliza o RMSD para avaliar o redocking. Muito bem. Porque a gente vai falar depois do redocking também. Pronto, aqui a gente já foi. Então, quais são essas etapas do docking, né? O que a gente faz pro docking dar certo, né? Em primeiro momento, a gente precisa o quê? Saber quem é a estrutura da proteína, né, gente? A gente já falou anteriormente de como é que os bioinformatas determinam essas estruturas proteicas. Agora que a gente já sabe, a gente vai fazer o quê? Utilizar essas estruturas proteicas para acoplar moléculas dentro dela. Então, aqui eu já tenho uma estrutura proteica
que eu vou lá, vou preparar ela, né, bonitinha, deixar ela na forma como o meu método de docking solicitar, né? Vou adicionar cargas, vou adicionar hidrogênios. Não vou falar de adicionar hidrogênios não, porque isso aí é outra coisa que faz. O Doctoy ele só adiciona hidrogênios no ligante. Mas isso aqui é um bom adendo, não escutem isso, mas eu vou falar só porque também é uma técnica. Mas no Autodock Tools ele faz a adição de hidrogênio separadamente na proteína, né? Ele adiciona hidrogênio no ligante e na proteína. Então, a partir disso, eu também vou ter que saber quem é que eu vou colocar dentro dessa proteína, né? Eu preciso saber, eu vou colocar ácido fumárico, vou colocar ácido acetil salicílico, vou colocar um benzodiazepínico. O que é que eu vou colocar ali, né? O que é que eu vou testar? Então, o que é que eu quero saber se encaixa bem ou não dentro da proteína, se acopla bem ou não dentro da proteína, né? É o nosso ligante. E também a gente precisa saber qual é o local de interação. A gente precisa saber onde é que diabo que esse ligante vai ligar, né? Não adianta eu só pegar a proteína, jogar ela no Doctor e pedir assim, Doctor, procura aí, sabe? Eu preciso, né, através de modelagem molecular, né, de experimentos, né, de formas experimentais, já determinar assim, beleza. Agora aqui os meus beta-lactâmicos se ligam aqui onde tem essa serina, os meus inibidores da ciclooxigenase 2, né, os meus AINES, eles se ligam aqui onde tem esse resíduo arginina, né? Então, eu preciso saber onde é o sítio ativo. Ou, se for um ligante que se liga a um sítio alostérico, eu preciso saber onde é esse sítio alostérico também, certo? E, a partir disso, eu preciso, no final, né, depois que o acoplamento é feito, eu preciso avaliar a minha função, né, de classificação, a minha scoring function. É assim que fala. E alguma dúvida sobre essas etapas do docking, antes de eu passar? Só para eu ver se eu entendi direito. Eu não sei se eu me distraí, mas enfim. Foi mal. Desculpa. Tô com fome. No caso, essa parte que você falou, estrutura da proteína, estrutura do ligante, então a gente tem que ter uma noção de como é essa estrutura para a gente saber como que vai ocorrer a interação. É basicamente isso. Uhum. Essas são as etapas. Tipo, primeiro saber a proteína, depois saber o ligante, para poder saber como as duas vão interagir juntas e ter uma noção da função delas. Exatamente. É isso aí. Ok. Essa é a conversa. Então, a partir disso, né, vamos em frente que atrás vem, gente. A partir disso, existem formas de fazer esse acoplamento, né? Como eu disse para vocês, é uma técnica que nasceu lá em 90, se não me engano, ela nasceu em 92, né? É uma técnica que nasceu em 92 e a partir, né, da década de 90, a gente teve um boom gigantesco com o desenvolvimento tecnológico de computadores, né, o aumento de capacidade de computação, né, o trabalho suado dos nossos queridos aí dos sistemas de informação e tecnologia da informação para fazer equipamentos cada vez mais potentes para poder fazer isso aqui, né, e as formas de fazer o docking foram mudando. Inicialmente, deixa eu tirar um zoom aqui. Aqui tem duas imagens interessantes, né? Aqui embaixo já tem dizendo. Dessas formas de docking a gente tem, né, 3 opções. Que no caso é uma forma evolutiva, né? Foi mais ou menos que crescendo dessa forma, assim, ó. Do 1 foi pro 2, do 2 pro 3.
E no 3 é o que a gente mais utiliza hoje em dia. Não tem por que a gente voltar lá para o passado, né? O passado, ele se baseava muito naquela lógica do quê? Do modelo chave-fechadura, né? De que a proteína é uma estrutura rígida. Pô, cadê minha bolinha? Perdi minha bolinha, velho. Porra, que tristeza, velho. Ai, achei. A proteína é uma estrutura rígida que ela né, não modifica, que ela é lá estática e ela tem o seu sítio ativo, onde o ligante, onde é que eu posso pegar um ligante aqui, essa moeda de 5 centavos, que é sempre minha amiga aqui. O meu ligante vai entrar na proteína e os dois vão se encaixar perfeitamente como uma chave e uma fechadura. Acabou, né? Então, gente, esse modelo, desde o módulo 1, a gente já sabe, né, que seria no caso desse modelo A aqui, ele não acontece mais, né? Ele ficou no passado. Mas, devido a limitações computacionais que tínhamos na época, esse era um modelo necessário, né? Nessa época já existia a teoria do encaixe induzido, a teoria dos dois estados e tal. Então, nesse momento, para fins computacionais e no surgimento da técnica, era o que a gente tinha, né? Era o que a gente tinha. A gente fixa o alvo, a proteína, no espaço, né, no 3D, e vai lá e fixa o ligante também, né? Ele também é rígido no espaço e força esse acoplamento. No outro momento, o que é que foi feito? Melhorou a computação, a gente consegue calcular mais coisas agora, mas ainda é muita coisa considerar que a proteína tão complexa e rica em aminoácidos assim seja extremamente flexível, né? Mas agora a gente já consegue flexibilizar as poses do ligante, né? Em que a gente pode considerar as rotações das ligações. A gente já consegue considerar vários aspectos diferentes de flexibilidade do ligante. Então, agora o ligante que era antigamente essa moeda de 5 centavos, eu não tenho nada que sirva agora de exemplo. Vamos fingir que essa moeda de 5 centavos agora ela consegue dobrar na minha mão aqui, né? Ela consegue dobrar e se encaixar direitinho no sítio da enzima, que ainda é rígido. Estamos falando da opção 2, tá? A gente falou da 1, agora a gente está falando da 2. Mas isso ainda não era o suficiente para explicar por quê. Porque a gente já sabia que, na verdade, o que acontecia era isso aqui, ó, que está na letra B. O receptor, ele não é só, né, um local rígido onde o fármaco vai chegar e vai entrar e desenvolver sua ação e sair e acabou. Não, o receptor ele também é flexível. Como vocês podem ver nesse modelo aqui, assim que ocorre a interação receptor e ligante, o receptor ele vai, né, assumir conformações diferentes, baseado também nas conformações diferentes e flexíveis que o ligante também assume, né? Então aqui a gente agora tem, né, que é o modelo atual de fazer redocking, que agora a gente considera todo mundo flexível, tanto o ligante, né, com as suas formas flexíveis, né, de ligações rotacionáveis, torções de anéis, torções de ligações, quanto também a proteína agora a gente tem, né, capacidade de processamento nesses chips, né, de processadores, que se a gente for jogar lá pro LNCC, né, o Santos Dumont, que está lá fazendo as análises do Doctor, ele consegue fazer uma análise dessa aí de olho fechado, né? E tem outras plataformas também, né, outros supercomputadores, outros computadores quânticos que conseguem fazer um docking em milissegundo, né? Então, agora é possível contabilizar e avaliar como é que essas proteínas
se comportam quanto à flexibilidade delas. Beleza? Beleza. Mas antes da gente chegar no futuro, vamos falar um pouquinho do passado, tá bom? No passado, o docking ele era rígido. Para tal, né, e também devido às dificuldades de processamento, existiu a necessidade de tornar as coisas mais simples, né? A forma de tornar a coisa mais simples, de acordo com esse brother aqui, o Kuntz, em 1992, ele criou esse conceito de pseudoátomos, né? Que são átomos no espaço, né? Que na verdade esses átomos são fragmentos, né? E quanto é que esses fragmentos ocupam de volume, né? E aí, baseado nesse volume desses fragmentos, ele dá um centrozinho aqui bonitinho para cada fragmento, como se cada fragmento desse fosse um átomo, né? Aqui a amina ela é tratada como um átomo sozinho, aqui a carboxila, né, tratada também como um átomo sozinho, enfim. Essa é só uma representação didática que inclusive eu não sou fã, mas tá tudo bem. É só para dizer que existem os pseudoátomos. Agora que a gente tem esses pseudoátomos, a gente precisa encaixar eles na proteína, né? No docking rígido, todo mundo é rígido, certo? Então a gente vai pegar cada pseudoátomo desse e encaixar na proteína, respeitando o quê? O volume do sítio e respeitando também o volume desses pseudoátomos, que correspondem, né, ao volume de cada parte da molécula. Foi, no caso aqui, a primeira forma de docking da história, né? E já falei que eles são rígidos, mas tem um problema, né? Porque aí a gente não consegue considerar variações nas posições do ligante e muito menos da proteína, né? Então esse era um método muito frágil, né? Se a gente tinha um ligante que tinha um volume um pouquinho maior que a proteína, já dava um resultado ruim de docking, né? Porque dizia que aquela fração ali o pseudoátomo não encaixava dentro da proteína, então por isso não existia interação. É assim que funciona? Não, né? Na verdade, o que a gente sabe hoje em dia é que as proteínas elas assumem, né, conformações diferentes baseado na interação com o ligante em prol de estabilizar, seja sua conformação ativa, seja sua conformação inativa. Teoria dos dois estados. Mas aí a gente evoluiu disso, né? Isso ficou no passado. Hoje em dia, a gente utiliza o docking flexível, né? O docking flexível, ele começou também de levinho, né? Inicialmente, através dessas ferramentas aqui, que é o Directed Dock ou o Dock 4.0, ele fez o quê? Ele criou essas âncoras. O que é que seria uma âncora, Clayman? Seria, né, um fragmento da minha molécula, né? Um fragmento do meu ligante que ele vai ser fixo, mas todas as outras partes do ligante eu vou conseguir mudar essas poses, né, a cada análise, né? Claro, aqui a gente ainda tem uma limitação, né? Aqui a gente ainda tem uma limitação, mas já é uma evolução considerando a rigidez. Antigamente a gente nem mexia ninguém no lugar, era todo mundo duro, parado no tempo e espaço. Aqui o ligante já começa a ter essa possibilidade de variar essas posições. Tudo bem? Bem simples essa parte da âncora, do Directed Dock, né? Já lá na frente, o Síbio, eu peguei até uma figura de uma das monitorias que eu já dei aqui para vocês. Ele faz o quê? Ele também trabalha com o conceito de âncoras, mas agora
ao invés de ancorar baseado em um fragmento que o pesquisador escolheu, né? O pesquisador pode até ter escolhido a esmo, né? O Síbio, que antes era conhecido como FlexX, o Síbio 2.2 ele vai criar um modelo farmacofórico, né? Ele vai se basear no modelo farmacofórico da enzima. E aí, nestes pontos em que existem grupos farmacofóricos, ele vai lá e vai criar uma âncora, né? E a partir desse momento em que ele cria uma âncora, ó, esse aqui que é farmacofórico não sai daqui, mas os demais podem rotacionar. Os demais podem, né, se mover no espaço. Mas quem é farmacofórico, eu vou considerar que ele é fixo. O Síbio, no caso, é uma evolução também em questão de processamento, né? Aqui a gente ainda tem a proteína rígida, mas o ligante ele começa a se movimentar, beleza? Já no Hammerhead, ele já não usa mais o esquema de âncora. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar fragmentos, né, de sondas, ele vai utilizar essas sondas que são aceptores ou doadores de ligação de hidrogênio e outras sondas que são hidrofóbicas, né? Então ele vai mapear o que com isso, né? Ele vai mapear como é que o ligante ele se comporta, como é que ele se posiciona frente aos diferentes tipos de resíduos de aminoácidos que existem no sítio, né? No sítio existem só aminoácidos polares? Não. Existem só aminoácidos apolares, hidrofóbicos? Não. Existe uma multiplicidade, né, uma gama diferenciadíssima de aminoácidos que desenvolvem essas interações intermoleculares com o fármaco. E é através disso que o Hammerhead faz, né, essas análises computacionais. Ele vai lá, quebra essas partes do ligante em formas de sondas e vai fazendo até um pouquinho parecido com o FTMap, né? Ele vai encaixando nas posições dentro do sítio ativo para ver onde é que tem essas interações. E aí ele vai lá e vai dar uma scoring function para dizer, beleza, esse fármaco, né? Todos esses aqui vão dar scoring functions pra gente. Importante avisar isso, né? Tá bom, então esse fármaco aqui que foi desenvolvido através dessa técnica aqui, ele consegue dar uma resposta muito interessante pra gente, né? Ele consegue atender e desenvolver essas interações apresentando uma boa afinidade com o sítio ativo. Ponto, né? Então o Hammerhead ele utiliza esse esquema de sondas. Cadê o meu outro amigo? Oh, meu Deus! Ô, gente. Ô, gente. Eu esqueci, foi? Oh, meu Deus. Cadê? Ah, eu não botei. Eu copiei, não botei. Poxa. Vamos lá. Eu vou explicar aqui através da imagem. Poxa, velho. Pera aí que eu já vou pegar essa imagem aqui, que eu achei uma imagem linda, velho, linda. Essa imagem aqui é boa, mas eu prefiro essa imagenzinha aqui que mostra bem legal, né, Poxa, que tristeza, gente. Cadê? Abrir imagem nova aqui, ó. Pronto, tá ótimo assim. Eu sei que levantaram a mão, mas deixa só eu concluir esse raciocínio aqui. Já bastou minha decepção em eu não me atentar em colocar o grid docking ali. Mas enfim, o grid docking ele faz o que o nome dele já tá dizendo. Deixa eu ver essa imagem aqui, se ela tá legal também. Ah, tá massa também. Pronto. O grid docking ele vai lá e faz o que? Ele cria uma grade de interações e a partir dessa grade de interações, né? Agora no grid docking não é só o ligante que é flexível. No grid docking, no início do grid docking, na verdade, a proteína ainda era rígida, mas hoje em dia nós utilizamos principalmente o grid docking para
o grid docking através da abordagem de proteína e ligante flexíveis, tá bom? Então, essa imagem aqui, ela mostra essa caixa, né? Essa caixa que está ao redor do local onde está essa estruturazinha amarela no meio, essas esferas no meio. Essa caixa é um local dentro da proteína que os pesquisadores entenderam enquanto um local onde provavelmente acontece a interação fármaco-sítio ativo ou sítio alostérico, né? E aí, a partir disso, o computador, né, vai fazer os cálculos das interações do fármaco com os resíduos do sítio ativo, né? Considerando o quê? Considerando a energia, né? Considerando a energia, a afinidade, se existe, né, uma boa estabilização desse sistema, que é o sistema ligante-proteína, se existe interações intermoleculares, né, que são interessantes do ponto de vista farmacofórico, né? Também é importante isso para o grid docking, mas a grade, né, o grid, a malha, a rede, ela serve justamente para dizer para o computador assim: ó, fulano, eu quero que você calcule essas interações nessa área toda aqui que eu estou te determinando através dessa caixinha, tá bom? Deixa só eu ver quem foi que levantou a mão. Quem foi? Não foi o de genética que eu esqueci não, velho. Foi o de grid docking. Eu peguei exatamente essa imagem aqui. Aí eu olhei assim, mas aí depois eu peguei uma parte do algoritmo genético e aí eu acabei esquecendo. Tô falando, tô com muito sono, velho. Isso tudo tem no capítulo 17 do Patrick. Boa ideia, eu não estudei docking pelo Patrick. Eu estudei docking através do minicurso do professor, que tem um minicurso no Moodle, né? E através também dos minicursos do EMMSB. EMMSB. EMMSB? Eu tô maluco? Aqui do LNCC. O LNCC, ele tem vários cursos, várias palestras, né? Tem um monte de coisa que serve justamente para falar sobre modelagem molecular, sobre docking e sobre outras ferramentas de análise de proteínas, tá bom? Deixa eu ver se tem um vídeo, tem um canal do YouTube deles que é ótimo. Aqui tem esse canal do YouTube aqui. Tava tendo agora, né? Sobre aprendizagem de máquina, né? Aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Inclusive, quem me recomendou o LNCC foi o próprio professor na época. E ele me recomendou novamente, mais uma vez, depois que eu fui trocar uma ideia com ele e tal, sobre docking, não sei o que. Aí ele me recomendou esses cursos aqui tem, né, curso de Python e tal. Então, o LNCC, ele é show de bola para explicar sobre ferramentas, né, de computação científica, né? E o docking é uma delas. Beleza? Que mais? Isabela perguntou aqui, né? RMSD no SBDD é a mesma lógica de LBDD? Não e sim. Sim e não, né? A lógica do RMSD no LBDD era se o ligante atendia ao modelo farmacofórico, né? Se ele desviava ou não do modelo farmacofórico, né? Daquelas bolinhas que a gente configurava lá no Zinc Pharma e tal. Esse era o RMSD que a gente aprendeu no primeiro módulo. No segundo módulo, o que a gente aprendeu foi Grand Chase. Pois é, parceiro. Os
cara aqui na Steam furioso jogando aqui. Não jogo não, mas é a galera da Steam logando aqui. Daqui a pouco deve ter algum maluco aí logando, jogando Dota aqui, daqui a pouco. E aí, o que é que acontece? No SBDD, agora a gente não compara, ao menos no... A gente... Ó aqui o cara jogando Dotinha aqui. Ah, Dota é massa, ó, aí estão sendo aqui. Dota é massa, Dota tá aqui, ó. Tem o Dota e tem o LoL ali em cima, que claramente não é o League of Legends. E aí, no SBDD, a gente tem uma comparação de um ligante de referência. A gente não tem mais uma comparação com o modelo farmacofórico, beleza? Dota 2, Abismo, LoL. Malu das minhas, porra. Chegue mais, é isso aí, ô radadinha. Entendeu, gente? São comparações. O RMSD ele é uma scoring function nos dois casos, tanto no LBDD, tanto no SBDD. Mas é uma scoring function que tem significados diferentes, né? Em um ele está comparando com o modelo farmacofórico, em outro ele está comparando com um ligante de referência. Beleza? Tá, ok. RMSD, LBDD, beleza. No SBDD não é a estrutura da proteína. Olha lá. É a estrutura de um ligante que a gente já tem ele como referência. Beleza? A gente não tem nem como comparar a estrutura de um fármaco com a estrutura de uma proteína, né? São coisas completamente diferentes. O fármaco é a bolinha pequena, né? Essa moeda de 5 centavos. A proteína é essa garrafa de 2 litros de água. Se a gente for realmente comparar, apareça a garrafa aqui, ó. É minha garrafa de 2 litros de água. Então, são coisas muito diferentes. Favor não confundir na hora da prova. Tá bom? É o ligante. É um ligante, a gente pode falar um ligante original, ligante de referência, tá bom? Beleza. Agora, continuando, agora que eu falei sobre o grid, né? O grid é isso, gente. O grid é isso. O grid não tem muito segredo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais sobre grid docking. Não, tem mais nada aqui não. Isso aqui é meu resumo da teórica do ano passado, que com certeza eu utilizei também para fazer essa apresentação de hoje, também para reavivar meu cérebro idoso do ano passado. Quer dizer, desse ano, com relação às memórias do ano passado. E por fim, com relação às aplicações de docking, né? A gente tem uma lógica de acoplamento que é o algoritmo genético. Diga, Ruth. Ô, Cleima, antes de você entrar nessa questão do algoritmo genético, na parte de grid, para a gente fazer o posicionamento da grid, a gente tem que, vai ser necessário a gente pegar as coordenadas lá no PDB, que a gente vai baixar para poder fazer a pesquisa, não é isso? Perfeito. Perfeito, dessa vez eu lembrei de fechar o microfone aqui. No grid, vamos lá. No grid, vocês concordam comigo que... Pô, eu queria muito abrir o Autodoc Tools aqui pra mostrar pra vocês como é que configura. Que dá pra ver bonitinho. Mas no grid, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma figura massa aqui. No grid, vocês concordam comigo que pra eu saber onde é que eu vou botar essa caixa, eu tenho que saber onde é que tá o sítio que eu quero estudar essa ligação, certo? Para eu saber quais são os parâmetros dessa caixa, né? Os parâmetros de tamanho da caixa e também das coordenadas dela no espaço, eu preciso, né, saber onde é que tá. A gente tem duas formas de saber. Vamos aqui utilizar a estrutura que a gente tem sempre utilizado, né, como referência, porque foi a melhorzinha, que teve os melhores exemplos, né, que bateu bem massa, bem legal. A gente consegue o quê? A gente consegue tanto baixar
o arquivo PDB da nossa 1VRT, da proteína que for dado pra gente, né? Podemos baixar aqui. E aí a gente consegue fazer o quê? Né? Dentro desse 1VRT, pô, vai abrir no PyMol 2.6 de novo. Que morte horrível, velho. Deixa eu botar pra abrir o 3.0 aqui. Eu tenho que configurar logo o PyMol 3.0 para ser o padrão. Mas aí a gente consegue. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Pronto, Não, já abri ô, aqui. Cleimar, Oi, meu bem. sem ser no PyMol, a gente pode baixar lá o arquivo PDB num display, alguma coisa. Pode, mas respire paz que eu ainda não cheguei não. Se ligue. Aqui eu vou fazer o que? Posso dar o fetch? Posso. Posso pegar o arquivo que eu acabei de baixar e arrastar para dentro do PyMol? Posso, né? Então são todas, né, opções que eu tenho aqui, beleza? Para isso, o que é que eu preciso saber? Onde é que está ligado o fármaco da minha estrutura, da minha proteína? Onde é que está o meu fármaco de referência? Aqui, né? Nevirapina ali, ó. Cliquei nele, né? O que é que eu posso fazer? Posso clicar aqui, zoom, né? No próximo ligante. Aí vai dar aqui, ó. Zoom. Olha como o PyMol 3.0 é lindo, gente. Ave Maria, que programa bonito. E ele vai dar um zoom aqui pra gente, né? Depois de dar esse zoom pra gente, o que a gente pode fazer, já resumindo o que é que a gente vai saber, é observar essa estrutura, né? A gente está vendo que ela tem o quê? Tem uma cadeia de carbonos e a gente quer saber mais ou menos onde é que vai ficar o centro do nosso ligante. Se a gente abrir o arquivo PDB no bloco de notas, vai ter uma cacetada de código aqui, ó. Vai ter uma cacetada de código. Por quê? Porque esse arquivo PDB, ele fala sobre cada átomo e cada ligação da proteína, dos ligantes, dos cofatores, de todo mundo. E é átomo que não acaba mais, é ligação que não acaba mais. Então, indo assim de olho, né, procurando a dedo, é difícil, né? É difícil. O que a gente pode fazer é, sempre que a gente clica em alguma parte da proteína, aparece uma mensagem aqui, né? Você clicou na tirosina 181CA. O que é que isso significa, né? O que é que esses códigos significam? Aqui é o nome do meu arquivo da proteína. Aqui é a cadeia onde eu cliquei. Aqui é o resíduo de aminoácido que eu cliquei, tirosina 181. E aqui é o carbono A, né? Eu cliquei, então ele me diz o que? Ele me diz nome, RG e CPF. Ele me diz tudo, né? Ele me diz quem é o aminoácido, me diz em que posição ele está, me diz em que cadeia ele está e me diz também qual foi o átomo específico que eu cliquei, né? Para eu saber o centro, né, e para eu me orientar direitinho, o que é que eu vou querer saber, né? A nevirapina tem uma estrutura bem central, né, por assim dizer. Ela tem, se a gente for contar de uma ponta a outra, ela tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Ela tem 7 carbonos de distância, assim, né? Se a gente for olhar aqui em cima, ele tem até um pouquinho mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se a gente dividir 8 por 2, vai dar o quê? Vai dar o valor 4. Mas essa aqui já tá até bonitinha, né? E é o resultado que já passei para vocês na prática. E que é o valor, é o resultado central, né? Dessa molécula. Quando eu clico nesse aqui, eu meio que divido a molécula da nevirapina em 2, né? Ficam 3 átomos para lá, 3 átomos para cá. Eu parti ela ao meio. E assim que eu clico nesse átomo do meio, aparece o nome dele. Nome, RG e CPF do átomo, né? Me diz que esse átomo que eu cliquei é o átomo da nevirapina. Esse átomo, né, ele está associado, não vou falar que está ligado, ele está próximo à cadeia A, da proteína, e também ele me diz qual é o nome do átomo,
Agora ficou fácil, né? Se eu sei qual é o nome do átomo, N1 é o nitrogênio 1 da nevirapina. Aí eu vou lá no meu arquivo PDB e posso apertar o Ctrl F, a coisa mais fácil do mundo. NVP do Enter, não preciso nem digitar mais. Procura NVP na parte que está escrito ETATM, cadê? Aqui, ó, ETATM, que aqui é a parte que ele vai descrever os átomos e heteroátomos dessa estrutura, beleza? O NVP, né, é o nosso ligante, tá bom? E o que eu estou procurando é quem? Nitrogênio 1. Olha ele aqui, NVPA991, igualzinho o que tá aqui, né? Igualzinho, ó. N1, NVP, papapá. E aqui ele vai dar pra gente exatamente onde é que está a posição do átomo no espaço do arquivo PDB. Beleza? Quais são as coordenadas? E aqui ele tem coordenadas de quê? De X, de Y e de Z, que são exatamente as coordenadas que vocês vão colocar lá no Doctor, né? O X, o Y e o Z que vocês vão colocar na parte de Grid Center do Doctor. Existe outra possibilidade, Clayman? Claro que existe. Ao invés de baixar, né, vocês podem utilizar aqui em Display Files, né? Que aí vocês clicam aqui e vai abrir esse mesmo arquivo, né? E aí eu vou utilizar o que? Ctrl F e já digito NVP, né? E procuro onde é que está a parte ETATM. Já tem aqui, ó. Bonitinho. A mesmíssima coisa que estava representada lá no arquivo PDB. Concordam comigo? É a mesmíssima informação, tá bom? É um arquivo de texto, né? E esse arquivo de texto vai lá e... perdão, não é exatamente um arquivo de texto, mas é um arquivo que é configurado por texto, né? E aí, essas informações vão alimentar o PyMol, né, o PDB e outros programas de visualização de proteínas. E isso vai ser o suficiente para a gente saber quais são as coordenadas do centro do grid. Perfeito, gente? De boa? De boa, Clay. Obrigada. Perfeito. E agora, pra gente finalizar, né, porque já vai dando o nosso horário, é falar do que é o algoritmo genético, né? O algoritmo genético, ele é uma função, né, que ele não vai exatamente considerar só a proteína, né? Ele vai focar mais no ligante e nas formas diferentes que esse ligante se apresenta, principalmente com relação às torções. Torções é com C cedilha, gente? Obrigado. Principalmente com relação às torções que cada ligação pode ou não pode fazer, né? Cada ligação, né, entre átomos, ela é transformada num código genético, num gene, né, que vai servir para codificar e construir um cromossomo. Vocês concordam comigo que o cromossomo, né, vamos voltar lá para o primeiro semestre de genética, né, o cromossomo ele é o quê? Ele é aquele aglomeradozinho condensado de cromatina, de genes, né, da cromatina enrolada nas histonas. Lembra aí, vai lembrando. O cromossomo é esse aglomerado de informação genética, certo? E aí, quando essa cromatina se abre, o que é que a gente tem? A possibilidade de avaliar essa informação, de traduzir essa informação. O algoritmo genético faz isso, né? E através do algoritmo genético, ele vai lá, pega essas informações do cromossomo e coloca essas informações para passar por uma pressão seletiva de docking,
né? É como se fosse uma seleção natural, né? E além disso, existe uma hereditariedade associada, né? O que é que você está falando, Clayman? Tá misturando genética com docking, com QF? Ou porque é isso que é mesmo de verdade. Agora, eu consigo nesse cromossomo, né, nessa informação genética que eu construí, na conversão que eu fiz de estrutura química para informação genética, ele vai fazer o quê? Ele vai avaliar, né, ele vai avaliar se aquele ângulo de torção ele passou ou não por aquela pressão seletiva do docking. E aí, se passou, o que é que acontece? Pronto, esse é bom e vai ser passado para gerações futuras de moléculas, né? E aí, a partir disso, ocorre, né, todo o princípio da genética mendeliana, que é baseado na hereditariedade dos genes. Além disso, também são inseridos, né, os crossing overs, né? Acontecem os crossing overs através da geração do algoritmo genético. O que é isso? Né? Lembram do crossing over lá na genética, quando a gente tinha a meiose? Aí as cromátides elas se cruzam, trocam informação e se soltam? Lembram disso? A lógica é a mesma, só que aqui o que a gente está falando é de estrutura química, né? As estruturas químicas vão pegar a informação uma da outra, fazer a troca uma na outra, né? E avaliar se essa troca permitir um melhor resultado de um melhor resultado de afinidade, se permitir um melhor resultado de RMSD. Deu para entender essa lógica, gente, de código genético? Deu para entender? Deu sim, Deu para Cleber. entender. Perfeito. Então, essa é a lógica. E se eu tenho uma mutação aleatória como um crossing over, o que é que ela vai dar origem? Ela vai dar origem, né, assim como no nosso processo de produção de gametas, a gente tem variabilidade genética, né? A gente vai ter variabilidade genética também nesse sentido, né? Mas nesse caso, a gente vai ter uma variabilidade genética que ela é focada, né, na variabilidade das poses que uma estrutura química pode assumir frente ao docking. Perfeito, gente? Isso é o essencial que pode cair em prova. Tem algo que ficou assim de docking em aberto na cabeça de vocês, que vocês não entenderam? Deixa eu ver. Malu, mas essa alteração é na conformação da estrutura e não nos componentes da molécula, né? Sim, Malu. O que acontece, né? O algoritmo genético, ele é focado nas torções da molécula, tá? Se, digamos, a gente tem... Deixa eu desenhar aqui, deixa eu rabiscar. Eu nunca esqueça. Se eu tenho isso aqui, né? Eu vou ter um gene, e eu acho que isso deve estar até no slide do professor. Eu vou ter um gene para essa ligação, vou ter um gene para essa ligação, né? Todas as ligações que podem sofrer uma torção, que podem girar, eu vou ter um gene para codificar ela. E aí o somatório desses genes para uma mesma estrutura química, eu vou chamar de cromossomo. Entendeu? É uma outra abordagem de avaliar essas mudanças na conformação 3D do ligante, né? Perfeito? Deu para entender essa lógica do genético? Tá bom? Se deu para entender, ninguém levanta a mão. Se alguém não entendeu, pode levantar a mão. Agora, pra gente encerrar, eu vou falar duas coisas, né? Primeiro eu vou fazer o que Ruth me solicitou, né? Que é passar sobre como preparar uma molécula para docking, né?
que é que acontece? A gente tem aqui um VRT, né? Ele tá aqui, um VRT2. Deixa eu trocar esse nome. Tem aqui um VRT. Pronto. Tendo um VRT, deixa eu até tirar as águas dele aqui. Pronto. Tendo um VRT, eu vou fazer o quê? Eu quero, Ruth, eu quero tirar essa parte aqui específica de dentro da minha proteína. Como diabo que eu faço isso? Muito simples, né? Eu posso tanto clicando nesse ligante, quanto procurar o nome dele na sequência. Ele está aqui, ó, NVP. Posso procurar o nome dele na sequência e clicar nesse nome. Tá vendo que eu só estou selecionando os átomos do ligante, né? Perfeito. A partir disso... Quem foi que levantou a mão? Fui eu, mas calma, pode falar. Tá bom. A partir disso, né, a gente vai fazer o quê? A gente pode utilizar essa função aqui, que está aqui embaixo, ó. Extrair objeto. Não clica nesse menu que abre aqui. Isso aqui é bugzinho do Paimol, tá bom? Aqui seria para copiar. Clica só nesse aqui. Segura 2 segundos, rapidinho. Clica só... Reduzir, que não tá dando pra ver. Como assim? Porque sua tela tá ampliada e não dá pra ver o menu que você tá clicando. Pra todo mundo não dá pra ver? Eu tô vendo, Ruth. Será que você não deu zoom aí, não? Veja aí. Não tá em... Eu acho que tá dando pra ver pra todo mundo, porque eu tô compartilhando minha tela inteira. Agora eu consegui ver, porque tava bem não tava dando pra ver, mas vai lá. Vamos lá. Aqui, né, o que foi que eu fiz? Eu vim na seleção, já tinha clicado, né, no nosso ligante, seja através da molécula diretamente, ou através do código dela que tá aqui. Tá vendo? NVP, nevirapina, pronto. Aí eu venho aqui, clico em A e clico em extrair objeto, extract object. Pronto. Vou gerar um novo objeto chamado objeto 1, obj01. A partir disso eu posso fazer o quê? Renomear ele. E renomeando ele, aperto o backspace aqui, tá vendo que abriu uma caixinha aqui em cima? Vou renomear ele para NVP, ou sei lá, Clayman. Eu posso botar, sei lá, cara maneiro. A minha imaginação é o limite, né? Mas aqui a título de aula, vamos colocar NVP, né? Então a gente pode... Isso aqui me fez o quê? Né? Me fez separar o ligante da estrutura da proteína. Vocês estão vendo que na sequência aqui em cima, agora o ligante ele tá aqui embaixo, ó. Ele não tá mais na mesma linha que a transcriptase reversa, né? Essa aqui é a sequência de aminoácidos da transcriptase reversa, certo? Então, agora, o que é que eu posso fazer, né? Eu já tenho 2 arquivos prontos, né? Eu tenho um arquivo que é da proteína sozinha e tem um arquivo que é do ligante sozinho, no espaço sideral, ó. Triste, coisa triste. E aí, o que é que eu faço? Eu venho aqui em File, venho aqui em Exportar estrutura, Exportar molécula. E aí, a partir disso, eu venho aqui nessa setinha para baixo e escolho qual é a molécula que eu vou exportar. Ah, eu preciso do ligante? Então, eu vou aqui salvar NVP. Save. Salvo ele como Clayman. Salvo ele aqui, ó. PDB. Existem 2 PDBs aqui escritos, né? Um é PDBX e outro é PDB. Sempre salvo o ligante como PDB. Cliquei, salvei PDB, NVP, salvar. Acabou. Não tem segredo. Tenho a minha molécula do ligante salva? Sim ou não? Sim, perfeitamente salva. Posso abrir ela aqui agora, ó, como ela está salva aqui. Arrasta ela para cá e vai abrir um novo NVP. Tá como 2 cenas, né? Mas é porque eles são literalmente iguais e tem o mesmo nome. Aí o Paimol entende que são, né? São 2 coisas que pertencem ao mesmo grupo. Pronto. E o que mais? Ah, Clayman, agora eu quero salvar só a proteína, né? Você vem aqui, exporta a molécula. Você vem em um VRT, salvar.
E aqui você vai exportar somente a molécula, né? Bota no formato PDB, um VRT. Pronto. Eu não vou salvar mais uma vez, porque na minha pasta de download já tem uns 50 VRT, então já chega, né? Então, é assim que a gente utiliza, né? Nessa função de exportar estrutura, né? E exportar molécula. Aqui você salva a molécula, selecionando exatamente quem você quer. Preciso mexer em alguma outra coisa, Cleiman? Não mexe mais nada. Só muda aqui, ó, na setinha para você escolher quem é que você vai salvar. Posso salvar tudo? Posso. Posso salvar só o que eu estou selecionando? Posso também, né? O PyMol te dá bastante liberdade com relação a tudo. Tá bom, gente? Que mais que temos? Eu acho que é só isso, né? Cleima, eu já entendi essa parte aí de salvar a proteína e o ligante. Agora, como é que eu faço nesse novo PyMol para poder ver a distância das ligações? Pronto. A distância das ligações, beleza. Isso aí a gente já bateu pra caramba nas monitorias, né? Mas a distância das ligações, a gente pode fazer assim, ó. Eu posso pegar aqui, né, esse NVP, utilizar a função seleção, né? Eu vou selecionar ele aqui e aí vai estar selecionado como ele, tá vendo? Pera aí, deixa eu desfazer a seleção toda e vou clicar só nele aqui, ó. Pô, selecionei só o NVP. Aí eu venho aqui em né, na seleção, venho aqui modificar around resíduos em até 4 angstrom. A seleção ela vai sair da nevirapina e vai passar para toda a parte ao redor da nevirapina, né? De todos os aminoácidos que estão naquele sítio. E aí, a partir disso, eu vou lá e faço o quê? Show sticks, né? Isso vai mostrar certinho a cadeia lateral dos aminoácidos que estão presentes. Pô, Cleima, mas assim tá feio, né? O que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, hide cartoon, vai esconder o cartoon todo, né? A parte em cartoon. Mas eu também posso fazer o que? Cleima, mas eu quero ver o cartoon também, porque eu gosto do cartoon. Só que eu não queria tão opaco assim. Eu posso vir aqui em setting, transparência, cartoon e botar uma transparência. Aí o cartoon vai ficar meio transparente, tá vendo? Cleima, mas tá todo mundo verde, como é que eu vou diferenciar? Não seja por isso. Quem é que está selecionado, né? Quem está selecionado são os resíduos de aminoácidos. O que é que eu posso fazer? Colorir por elemento, botar um rosinha para diferenciar quem é sítio ativo, né? E aí eu vou fazer o quê? Deixa eu esconder o cartoon, só para a gente conseguir ver tudo direitinho. Esses que estão em rosinha, em magenta, melhor dizendo, são os átomos do sítio ativo, do sítio alostérico, né, onde a nevirapina está inserida, né, do sítio alostérico da transcriptase reversa. Beleza? Deixa eu botar para balançar aqui que eu acho tão fofinho isso. Opa aí, adoro. E depois, Ruth eu vou fazer o que mais? Eu posso também nomear esses resíduos de aminoácidos. O que é que eu posso fazer? Na seleção também, usar o label e clicar em resíduos. Ele vai nomear perfeitamente quem é cada aminoácido que está aqui na estrutura da minha transcriptase reversa interagindo com a nevirapina. Perfeito? Perfeito. Na REA lá que vocês estudaram, né, dos inibidores da transcriptase reversa, dos não nucleosídicos que ocupam esse sítio alostérico, vocês lembram de um resíduo de aminoácido que é super importante? Lembram? Lembram? Cadê? Cri, cri, cri. Ninguém lembra? Acho que seria o da lisina. Tem aqui, ó, da tirosina. Tirosina 181, né, é um dos principais aminoácidos responsáveis pela interação hidrofóbica, né, com esse ciclo aqui. Né? A gente também tem interação muito importante hidrofóbica, né, com os demais ciclos, né,
Cadê? Com os demais ciclos, né? Com esse aqui ao lado e tal. Mas como é que a gente faz no Paimon 3.0? Não sei. Clica aqui, ó, tem uma varinha mágica que é a mesma coisa de Wizard, né? Wizard em inglês é mago, né? É um mago. O mago, ele faz o que? Ele faz mágica, né? Faz magia, melhor dizendo. Ele faz magia. E enquanto um mago, ele vai fazer o quê? Vai chegar aqui, ó. Não, mago não, Wizard é bruxo. É bruxo, né? Acho que é bruxo, enfim. A gente vai clicar no Wizard e vai utilizar essa função Measurement. Era assim que a gente fazia no Paimon 2.6? Era. A diferença do Paimon 3.0 é que essa função Wizard já está aqui embaixo num quadradinho bonitinho também. E eu já clico aqui, clico em Measurement e ele já vai me permitir, deixa eu parar ele de balançar aqui na moral. E ele já vai me permitir fazer essas aferições, né? Measurement é justamente isso, é aferição, medição. E aí eu posso ir clicando, né? Olhando ao redor da molécula, vendo quem é que parece que tem uma interação importante e clicar aqui, ó. Clico no primeiro átomo, deixa eu girar um pouquinho mais aqui, e clico no segundo átomo. Vejo qual é a distância, ó, como é bem próximo, né? Eu queria o que? Mapear os resíduos em até 4 angstrom. Então, por que isso, né? Porque as interações intermoleculares mais importantes acontecem nesta faixa de distância, certo? E aí eu posso clicar aqui. Onde mais que eu posso clicar, né? Eu posso, para medir distância de anéis para partes do fármaco, eu posso clicar em Distance to Rings, aqui exatamente em distâncias, né? Tem aqui, ó, distância para anéis. E aí eu vou lá e clico no anel, depois clico no outro anel e ele vai calcular para mim. Ah, mas aqui deu um número diferente, né? Deu 4,4, mas é porque ele está considerando o quê? O centro de um anel comparado com o centro de outro anel. Aí vai dar uma variação mesmo. Mas se a gente for ver um átomo comparado com outro átomo, já deu uma diferença, uma distância muito menor. E aí vocês vão testando, né? Aqui uma distância para um anel, né? Um anel hidrofóbico, uma interação hidrofóbica bem importante. E aí vocês vão testando, né? Vendo aqui, será que esse aqui interage legal com esse aqui? Né? 4,5, não tão legal assim. Esse aqui interage legal com esse aqui? 4,5, tá saindo de onde? Da ponta do anel. Se eu fizer só distância, será que é o mesmo valor? Né? Eu vou testando 3,7, olha como é diferente, né? Esse aqui deu quanto? 3,8, né? Ah, Clayman, eu fiz uma medição aqui, deixa eu fazer uma medição bem esdrúxula aqui. Eu comparei esse átomo com um átomo aqui sem querer. E aí deu um valor de 14,9. Porra, foi sem querer. O que é que eu faço? Deletar o último objeto. Delete last object. Pô, deletei, né? Ah, Clayman, tem algumas medições que não ficaram legais. Vá testando, né? Veja quais são as que ficaram boas. Por exemplo, essas aqui que estão com o número 4,5. Né? Deixa eu apagar ela. Quem é? Essa aqui, ó. 4. Apago ela e posso chegar aqui e fazer o quê? Deletar. Ela não vai aparecer mais. Qual é a outra que ficou num número bem esquisito também? Essa aqui, 4,4. Eu acho que foi a segunda. Apago também, ó. Deletar. Beleza? Então, gente, não é coisa de outro mundo. Tá vendo aqui outra interação hidrofóbica importante, né, com a transcriptase reversa. Só tem interação hidrofóbica? Não. Tem interação com outras, né, com outras partes também, né, de outras formas também. Deixa eu procurar aqui uma interação interessante, né? Deixa eu ver. Eu acho que aqui tem. Cadê? Meu Deus do céu. Não dá pra ver uma de oxigênio. Aqui eu acho que é de polo induzido. Pronto, esse oxigênio aqui com um anel aromático, né? Um dipolo com um dipolo que vai ser induzido pelo oxigênio. Deixa eu ver essa aqui. Não, essa aqui tá 5,7. Eu não gostei tanto assim. Deletar o último objeto, né? Deixa eu ver outras mais aqui que eu posso averiguar. Essa aqui com essa aqui. Ah, não ficou tão legal assim. Então, vocês vão procurando aí na casa de vocês, né? As
possíveis interações mais interessantes e vão descrevendo, né, as mais importantes, né, que vocês encontraram, as que têm os menores valores de distância. Perfeito? Nosso tempo já vem se encerrando. Ruth levantou a mão, diga. Cleima, se a gente tiver uma interação com a mesma distância, só que, um exemplo, uma interação entre anéis e uma outra interação de um anel para um carbono. Só que aí a distância é a mesma de ambas, só que com, acho que é átomos que fala, diferentes. Como é que eu vou fazer essa interpretação? Como assim? Uma ligação com a distância de 4,8 está fazendo a ligação entre dois anéis. Interação. Uma interação entre dois anéis. Aí depois tem uma outra interação entre um anel e um carbono, um exemplo. Só que ambas têm a mesma distância. Como é que eu iria fazer essa interpretação e diferenciação? Você vai avaliar o que é farmacofórico e o que não é. O que é importante para a interação? O que é que, na hora que você estudou na REA, o que é importante? É ter interação hidrofóbica? É ter interação de hidrogênio? É ter interação iônica? Né? O que é importante? Quem vai dizer o que é importante, quem é melhor, quem é pior, vai ser análise, relação, estrutura, atividade. Ponto. Perfeito? Perfeito, entendi, obrigada. É isso aí. Gente, o monitor de vocês precisa dormir, né? Eu preciso ao menos cochilar um pouquinho para amanhã acordar cedo. Sim, Matheus, isso varia perfeitamente de acordo com a proteína. Tá bom? Varia de acordo com o alvo que você tem, né? Varia de acordo com as características dos seus ligantes também, tá bom? Então, beleza. Gostaria, né, de agradecer vocês. Pronto. A outra parte que eu queria falar antes de sair. Já tô mostrando aqui pra vocês, né, a nossa querida lista que Daniela e eu produzimos, né? Recomendo muito que vocês façam. Se vocês fizerem essa lista, vocês vão estar perfeitamente preparados para a prova. Ponto, sem vírgula, ponto mesmo. Eita porra. É isso aí. Entendeu? Se vocês fizerem essa lista, vocês vão estar no esquema para a prova, véio. Então, nesse fim de semana de vocês, façam lista, né? Façam lista, vão estudar, né? Estudem bastante, que aí vocês vão chegar na prova arrasando, tá bom? Tem aqui questões do PyMol, tem questões do FTMap, questões do PocDrug, questão do Doctor, e também tem essa questão aqui que é uma questão inter-assunto, né? É uma questão que ela busca fazer todos os assuntos que foram dados se conversarem. Conversar o PocDrug com o FTMap, o PyMol por si só com as como é que posso dizer? Com as outras informações que foram dadas pelo FTMap, DrugPy, PocDrug, né? E como é que tudo isso vai se traduzir em um novo fármaco? Como é que tudo isso vai se traduzir no planejamento de um novo inibidor? Beleza? Então, por favor, façam essa lista. Eu tô pedindo assim de verdade, encarecidamente, pela alma de vocês, pra vocês tirarem uma nota massa. Se vocês fizerem essa lista, vocês vão estar no esquema, velho. É isso. Tá bom? Gostaria de desejar uma ótima noite a quem colou hoje aqui, a quem participou. Vocês são sempre maravilhosos, né? Acredito que esta seja a nossa penúltima monitoria, né? A minha penúltima monitoria teórica, né? Prática, a última monitoria prática foi no dia de hoje, mas já estragaram a surpresa que eu ia bolar um videozinho fazendo
o básico do básico aqui, né? Mostrando tudo isso que a gente já mostrou hoje de PyMol, mais um pouquinho, né? Mais o que é necessário saber para ir para a prova bem, beleza? Papo de, pô, eu acho que vai ser no máximo um vídeo de 20 minutos, assim, que vai ter alguma explicação, mas todos esses processos, depois que você pega depois que você pega o traquejo do PyMol, depois que você aprende a futucar nele, essas análises elas ficam super rápidas, papum. Por isso que eu estou batendo na tecla, façam essa lista, principalmente essa parte final, tá bom? Estou avisando em vídeo, em voz, em corpo e alma, porque vai fazer diferença para vocês, tá bom? E aqui embaixo o Dani deixou uma frasezinha maravilhosa. Dani é ótima, maravilhosa. Dizem por aí que o sucesso é diretamente proporcional ao esforço que você faz para alcançar seus objetivos. Aqui dizemos que o sucesso é tentar algo novo. Parabéns por chegar até aqui. Então, nesse momento aqui, experimentem, né? Não busquem respostas prontas. Vão experimentando com as estruturas, vão testando, vão vendo o que é que faz sentido, o que é que não fez sentido. Discutam entre si, né? Mandem, se tiver dúvida, mandem no e-mail da monitoria, né? E é isso, gente, tá bom? Desejo uma ótima noite para todos, tá? Tenham um ótimo descanso. Espero conseguir descansar bem também para amanhã tá firme e forte na faculdade. Oi. Obrigada, Cleima. Cleima, vai Alguém me rolar um chamou? gabarito? Não, não vai rolar gabarito não, porque essa lista ela é toda subjetiva. Eu que chamei, Malu. Diga. É porque lá na lista tá pedindo pra fazer análise. Análise mas o não quê? leva uns dias no FTMap e no PockDrug, não tem? Tem. Só que não leva uns dias. Não leva uns dias. A análise no FTMap, ela leva algumas horas, né? Então não vai ser a coisa mais absurda do mundo. Se eu fosse vocês, eu já estaria pegando essas estruturas do FTMap, combinava com todo mundo aí da monitoria, jogava tudo lá no FTMap para poder começar a analisar essas estruturas aí, né? Já começar a botar para amanhã, sexta de noite, ao invés do sextou, resolvendo lista de Cleima e Dani. Perfeito? Perfeito. Tá bom, gente? Vão dormir agora, né? Ou vão estudar mais, se vocês forem estudar mais. Últimas semanas aí de provas chegando. De antemão, já desejo uma ótima sorte para vocês. Ótima sorte, bom esforço para vocês na semana que vem. E é isto, gente. Viu? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Cleima, é você e Dani que... Cleima, é você ou Dani que vai liberar os códigos do trabalho? Ou é o professor? Provavelmente vai ser ele. Ele não me passou nada sobre os códigos do trabalho, não. Tá bom, valeu. Tá bom, tchau, tchau. Beijo!